Bíblia falada e comentada. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: E dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E, as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: E de Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo:
Disse o Senhor ao meu Senhor: e assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Comentários de Mateus 22. Naqueles lugares se esperavam 2 convites quando se organizava um banquete. A primeira solicitava a assistência do convidado, a segunda indicava que tudo estava preparado. Aqui o rei, Deus, convida 3 vezes, e as 3 vezes lhe rechaçam o convite. Deus quer que unamos ao em seu banquete, que durará pela eternidade. Por isso nos envia convite detrás convite. Aceitou-a. Era costume que os convidados a umas bodas recebiam uma vestimenta especial. Nem se pensou que alguém poderia rechaçar esta vestimenta. Seria um insulto ao anfitrião, que daria por sentado que o convidado não queria participar da celebração das bodas. Jesus está falando aqui da vestimenta de justiça que se requer para entrar no banquete de Deus no reino. Esta roupagem é uma figura da aceitação total que se dá ante os olhos de Deus a cada crente em Cristo. Cristo ha provido esta vestimenta para cada crente, mas cada pessoa deve decidir usá-la a fim de poder entrar em banquete do Rei, vida eterna. Há um convite pendente, mas devemos estar preparados. Para maiores dados relacionados com a metáfora da vestimenta de justiça e salvação. Os fariseus, um grupo religioso, opunham-se à ocupação romana na Palestina. Os herodianos eram um partido político judeu que apoiava ao Herodes Antipas e a política instituída por Roma. Normalmente, estes 2 grupos eram inimigos inflamados, mas se uniram contra Jesus. Juntos, vários representantes destes 2 grupos perguntaram ao Jesus quanto ao pagamento de impostos a Roma, pensando que poderiam abandoná-lo. Se Jesus manifestava estar de acordo com que se pagasse impostos ao César, os fariseus diriam que se opunha a Deus, o único rei que reconheciam. Se Jesus dizia que não deviam pagar impostos, os herodianos o entregariam ao Herodes por rebelião. Aos fariseus não os impulsionava o amor às leis de Deus, e os herodianos não estavam motivados pelo amor à justiça romana. A resposta do Jesus pôs ao descoberto seus motivos malvados e os envergonhou. Se requeria que os judeus pagassem impostos para sustentar ao governo. Os judeus aborreciam isto porque o dinheiro ia diretamente ao tesouro do César, onde parte ajudava os gastos dos templos pagãos e o estilo de vida decadente dos romanos aristocratas. A imagem do César nas moedas era um aviso permanente da sujeição do Israel a Roma. O denário era o salário de um dia de trabalho. Os saduceios perguntaram como seria o matrimônio na eternidade. Jesus lhes respondeu que era mais importante compreender o poder de Deus que conhecer como será o céu. Em cada geração e cultura, os pontos de vista sobre o céu ou a vida eterna tendem a apoiar-se em imagens e experiências da vida presente. Jesus manifestou que estes pontos de vista errados têm como origem o desconhecimento da palavra de Deus. Não devemos considerar a eternidade emoldurada em nossas ideias nem entender a Deus em termos humanos. Devêssemos nos concentrar mais em nossa relação com Deus que em saber como é o céu. Com o tempo saberemos, e veremos que é imensamente melhor que nossas expectativas. Tomando em conta que os saduceios só aceitavam o Pentateuco, Jesus respondeu em apoio ao Êxodo. Deus não diria, eu sou o Deus de seus pais, se pensava que Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos. Da perspectiva de Deus, eles viviam. Jesus usou um tempo verbal presente para referir-se à ressurreição e à vida eterna que todos os crentes desfrutam. Poderia pensar que os fariseus se alegraram ao ver silenciados aos saduceios. Pergunta A com a que os saduceios sempre os apanhavam tinha sido ao fim respondida pelo Jesus. Mas os fariseus eram muito orgulhosos para mostrar-se impressionados. A resposta do Jesus lhes dava uma vitória teológica sobre os saduceios, mas estavam mais interessados em acabam com o Jesus que em aprender uma verdade. Os fariseus, que tinham conseguido classificar umas 600 leis, com frequência tratavam de distinguir entre o mais importante e o menos importante. De modo que um deles, perito em leis, pediu ao Jesus que identificasse a lei mais importante. Jesus citou Deuteronômio 6 verso 5 e Levítico 19 verso 18.
Ao cumprir estes 2 mandamentos, uma pessoa cumpria as restantes, já que resumo os 10 mandamentos e as outras leis morais do Antigo Testamento. Jesus diz que se amarmos a Deus e a nosso próximo por natureza guardamos os mandamentos. Isto é olhar a lei de Deus de maneira positiva. Em vez de estar nos preocupando do que não podemos fazer, devêssemos nos concentrar naquilo que sim podemos fazer para mostrar que amamos a Deus e a outros. Os fariseus, herodianos e saduceus lhe tinham apresentado suas perguntas. Agora Jesus inverte os papéis e lhes formula uma pergunta bem interessante: quem pensavam que era o Messias? Os fariseus sabiam que o Messias seria um descendente do Davi, mas não que também seria Deus mesmo. Jesus usou o Salmo 110 verso 1 para lhes mostrar que o Messias era muito superior ao Davi. Hebreus 1 verso 13 emprega o mesmo texto para provar a identidade do Jesus. Pergunta a mais importante que temos que responder é o que acreditam a respeito de Cristo. As demais perguntas espirituais são irrelevantes até que acreditam que Jesus é quem disse que é. A Bíblia falada e comentada.